Olá pessoal, estamos aqui retornando com mais uma videoaula, sobre a nossa disciplina de tecnologias aplicada à educação, onde nós aprendemos um pouquinho do processo educacional, do processo de criação das tecnologias, desde os primórdios até os nossos dias atuais. Entendemos como ela deve ser inserida na educação, que não precisa ser especificamente em aparelhos eletrônicos. E agora iremos aprender um pouquinho sobre as mídias na educação, Então, ou seja, entender como é que essas mídias devem ser inseridas não somente na escola, mas também na vida educacional dos nossos discentes. Acompanhamos o slide. Apesar de todos os avanços tecnológicos que acabam invadindo a escola, é patente que nenhum deles sobrevive sem haja um profissional de educação para complementá-lo. É notório isso daí, É notório. O professor ele é a figura indispensável na educação. É o professor que entende a realidade do aluno, é o professor que sabe as dificuldades que o aluno tem naquela referida disciplina, é o professor que escuta, é o professor que ajuda tanto o profissional, tanto na carreira profissional, quanto também desde a sua inserção na vida educacional. Então, é uma profissão indispensável para geral, imagine para a educação. Assim, embora exista ainda os que temam que a tecnologia substituirá o professor, sabe-se que até o momento não há notícia de que um professor sequer tenha sido substituído por um computador, um aparelho DVD ou outro recurso. Nós sabemos que por mais que o mundo esteja avançado, por mais que a tecnologia esteja avançada, substituir o professor por um recurso tecnológico é quase indispensável. Por mais que vocês estão na casa de vocês, me escutando agora, lendo os meus slides, mas teve alguém para produzir esses slides. Está tendo alguém aqui para repassar o conhecimento para vocês. Então, a tecnologia, até o presente momento, ela não tem como criar o slide sozinha. Ela não tem como repartir conhecimento sozinho, Por mais que nós saibamos que a ciência está bem avançada, mas até o presente momento nenhum professor foi substituído pela tecnologia. O que acontece é que a tecnologia se insere dentro do processo educacional do aluno. Ela auxilia o professor, ela anda junto com o professor para que o aluno possa realmente compreender o conteúdo repartido. Também não há notícia de que estes, por si só, estejam ensinando ciência, filosofia ou matemática. É um equívoco imaginar que coisas possam ensinar ou educar. Por mais que seja um equipamento, uma máquina programada, mas o professor ele está preparado, o professor físico, ele está preparado para diversas realidades do aluno. Está preparado para N realidades. Ou seja, se existe um aluno com dificuldade de aprendizagem, o professor fisicamente é preparado para isso, é treinado para isso. Mas se ele percebe que tem um aluno superdotado na sala de aula, também ele está preparado para que ele possa entender como repartir conhecimento com aquele aluno. Então, ou seja, é um pouco distante, como falou aqui o slide, é um pouco distante que nós podemos imaginar que máquinas possam ensinar e educar ao mesmo tempo. Elas conseguem até ensinar conhecimento, mas educar realmente, por enquanto, é uma especialidade própria do professor. A chegada da lousa no final do século XIX trouxe uma grande repercussão educacional, ao provocar o professor para sair de sua cátedra e se sujar de pó no ato de ensinar. Então foi uma revolução enorme quando apresentou a lousa, a giz. Então, ou seja, o professor teve-se que adaptar àquela realidade. Então aquilo foi um avanço tecnológico. O professor tinha apenas o material escrito, caderno, caneta, lápis ou livro, não sei. E aí chegou-se a lousa, para que ele pudesse realmente escrever para os alunos. E aquilo foi um avanço tecnológico? Foi, com certeza. Então, naquele avanço tecnológico, os professores tiveram que se adaptar.
mas jamais iríamos pensar naquela época que chegaríamos a tanta tecnologia como nós temos hoje. Obviamente que a importância do discurso não foi deixada para trás. Entretanto, não há quem no século passado e neste início de século não se renda ao quadro negro e seus similares. Então, por mais que eu passe música para o meu aluno, por mais que eu utilize um data show, por mais que eu utilize uma videoaula ou um filme, mesmo assim, a lousa ela é indispensável para o processo de ensino-aprendizado. Eu vou praticar a escrita, eu quanto professor, e o meu aluno também vai praticar a escrita enquanto discente. Então, ou seja, é indispensável a lousa, é indispensável. Pelo menos por enquanto, até criar outra tecnologia bem mais avançada. Assim, o que dá sentido à mudança é ter um projeto político-pedagógico construído com a participação dos diferentes segmentos da escola. O PPP, o famoso PPP, o Projeto Político Pedagógico da Escola, ele tem que ser criado em conjunto. Então, se eu vou inserir que a minha escola tem um data show e tem que ser utilizado, eu tenho que pegar a informação, tenho que pedir orientação aos diversos segmentos da escola, desde o vigia, zelador, professor, coordenador, diretor e assim por diante. Então eu tenho que pegar, porque o PPP da escola é o documento oficial, né? Um dos documentos oficiais da escola. E ele tem por finalidade regir todo o contexto educacional daquela escola. Então ele tem que ser criado por todos, e não apenas pelo coordenador ou pelo diretor, e sim por todos que fazem parte daquela escola. Desse modo, as inovações que incidem sobre a organização do trabalho escolar somente ganham significado quando sinalizam a favor dos rumos da escola, expressos no projeto político-pedagógico. Acabamos de falar sobre isso. Por sua vez, os projetos devem se constituir como uma proposta de intervenção pedagógica que surge para tentar resolver situações, problemas encontradas. Foi o que falamos na videoaula passada. Eu tenho que criar projetos em favor da minha escola, mas que ele venha encontrar soluções para aquele problema detectado por mim como coordenador, por mim enquanto professor, por mim enquanto aluno ou como diretor. Então os projetos não podem ser criados avulso, tem que ser criado, lembrem, os projetos educacionais que são apresentados na escola têm que ser criados para resolver problemas existentes naquela escola, certo? Pensem nisso, lembrem disso também. Na França, no início dos anos 80, estava sendo desenvolvido o Plano Informática para Todos, que tinha como objetivo a formação de professores e a instalação de milhares de microcomputadores com a intenção de atender 11 milhões de alunos. É bem interessante quando ele fala que também havia uma preocupação na formação de professores. Não adianta eu equipar toda a minha escola, sendo que o personagem central, que é o professor, ele não está também equipado com conhecimento. Então eu tenho que capacitar o meu professor para que ele possa utilizar, aqueles recursos, certo? Eu não posso apenas comprar e dizer, use, né? Eu tenho que comprar, tenho que dar também suporte ao meu professor e tenho que também capacitá-lo para que ele venha entender como é que eu devo utilizar aqueles recursos, certo? Sem dúvida, o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação impõe mudanças e geram modificações no funcionamento das instituições e no sistema educativo, modificações estas que só serão observadas ao longo deste processo. É o que estamos vendo agora, né? Nesse período que estamos passando, percebemos que o sistema educacional modificou de uma forma bem severa. Ou seja, nós dormimos ciente que iríamos no dia seguinte voltar para a escola normalmente e fomos surpreendidos com decretos. E que até hoje estamos sem retornar presencialmente para as escolas, em algumas escolas do país. Então, ou seja, e agora? Iremos ficar esse período todo sem ofertar a aula para os alunos? Não podemos fazer isso. O que nós teremos que fazer é que adaptar a nova realidade. Se a nova realidade exige
que eu tenho um conhecimento sobre tecnologia, pois eu tenho que ter conhecimento sobre tecnologia. Se a realidade exige que eu tenha uma habilidade com os recursos tecnológicos, pois eu tenho que ter essa habilidade com os recursos tecnológicos. Ah, mas eu não sei. Só não sabe quem não tenta. Quem tenta, né, já tem o não como resposta. Então, vamos à procura do sim, certo? Então, ou seja, nós temos que nos adaptar a essa realidade que está sendo apresentada para nós. Tecnologia da informação e comunicação, que são as TICs, pode ser definida como um conjunto de recursos tecnológicos utilizados de forma integrada com objetivo comum. Então, ou seja, quais são os recursos? Eu posso utilizar o computador, o celular, o data show, posso utilizar a internet, posso utilizar uma plataforma. Todos esses recursos poderão ser utilizados de uma vez, mas apenas com um objetivo, né? Então, o que são as TICs? São as tecnologias da informação, computador, celular, aparelho DVD, data show, internet, a plataforma. Então, tudo isso fazem parte das TICs, tecnologia da informação e comunicação. As TICs são utilizadas das mais diversas formas na indústria, no processo de automoção, no comércio, no gerenciamento, nas diversas formas de publicidade, no setor de investimento, informação simultânea, comunicação imediata e na educação, no processo de ensino-aprendizagem, na educação à distância. Hoje, atualmente, ouve-se falar muito em plataforma Google Classroom, é onde as escolas públicas e algumas privadas estão utilizando para poder repassar conhecimento aos alunos, nesse momento que estamos vivendo. Então, ou seja, ela vai se pendurar aí por muitos e muitos anos, porque utilizou ela, a plataforma, viu-se que gerou algum retorno, pouco, mas gerou, então vai continuar se utilizando aí as nossas, as plataformas digitais, né? As famosas TICs. As TICs representam ainda um avanço da educação à distância, com a criação de ambientes virtuais de aprendizagem, o famoso AVA, né? Os alunos têm possibilidade de se relacionar, trocando informações e experiências, né? Então, ou seja, eu consigo me comunicar com o meu aluno através das plataformas digitais, eu consigo repassar conteúdo e consigo receber também algum tipo de aprendizado do meu aluno. Os professores ou tutores têm a possibilidade de realizar trabalhos em grupos, debates, fóruns, dentre outras formas de tornar a aprendizagem mais significativa. Nesse sentido, a gestão do próprio conhecimento depende da infraestrutura e da vontade de cada indivíduo. Quando trata-se de educação à distância, de AVA, que é Ambiente Virtual de Aprendizagem, a aprendizagem vai depender quase 100% de mim enquanto aluno, enquanto discente. Por quê? Eu vou criar o meu horário de trabalho, meu horário de estudo, eu vou criar minha rotina educacional. Olha, todos os dias, às 7 às 8, eu vou abrir a plataforma e vou estudar um capítulo ou umas páginas. Então, ou seja, ela é praticamente uma educação em que depende mais do aluno do que do professor. Certo? Então, se ele esperar apenas do professor, ele não vai obter êxito, não vai de jeito nenhum. Certo? Então, entendemos aqui um pouquinho sobre as TICs, sobre a AVA, também sobre as mídias que são utilizadas na educação. Espero vocês na próxima videoaula e até mais, pessoal.